Pai, da tua palavra, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, como o Senhor sempre usou, Pai, para falar conosco, Pai, nessa noite. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas sim que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém? Vou receber o Senhor Deus com palma, com alegria nessa noite. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui, tanto membros como os visitantes. Deus abençoe a vida de todos. Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus e eu gostaria que você pudesse abrir aí as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 1 em diante. Glória a Deus. Essa tarde eu estive orando ao Senhor, preparando esta mensagem para trazer ao coração. Fiquei entre outras mensagens, mas o Senhor quer falar conosco nessa ministração. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, o versículo de número 1. Glória a Deus. Quero abraçar todos os irmãos, tá bom, que estão aqui. Que Deus abençoe as vossas vidas, os irmãos da live, da transmissão. Sejam bem-vindos também. Glória a Deus. Se você for de Boa Vista, você está convidado para estar conosco neste lugar. Quem encontrou a palavra, faz assim com as mãos. Leamos, irmãos, a palavra de Deus. Peço que toda a igreja esteja atento. Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda a concorrente o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: É Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora leia comigo o verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E foi ele que começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Levante as mãos. Grande Deus, fala ao coração da tua igreja, Pai. Fala ao coração do teu povo, de maneira que sejamos ministrados. Faz assim para conosco, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, igreja. Eu quero pedir a todos, dê atenção aqui no altar de Deus, tanto adulto como crianças, para que Deus venha ministrar ao coração da igreja. Irmãos, a palavra que nós temos aqui em leitura é uma palavra que nós já a conhecemos. Todos nós já ouvimos ou nós já lemos essa palavra. Mas essa palavra aqui, irmãos, ela nos traz
uma grande lição quando se trata da questão da família. Essa palavra ela tem muito a ver com o agir de Deus dentro de um lar, um agir de Deus para uma casa, uma família. Irmãos, baseando a palavra aqui em Marcos capítulo 5, versículo de número 1, nós temos aqui um homem que foi alcançado por Jesus, um homem que tinha casa, família, familiares, mas um homem que estava oprimido por uma legião de demônios. E a palavra diz que Jesus, ele foi para a região ali de Decápolis. Decápolis era uma região, um conjunto de 10 cidades, e ali estava a província dos Gadarenos. A palavra diz que quando Jesus ele chega naquela província, que ele desce, sai da embarcação, Jesus ele vai encontrar aquele homem que estava oprimido por uma grande legião de demônio. Aquele homem estava muito oprimido. A prova que este homem ele não habitava em casa, não habitava em família, a sua morada era em sepulcro, a sua morada era em cemitério. A palavra diz que quando Jesus ele chega, aqueles demônios que estavam na vida daquele homem, eles se prostram, eles se curvam diante do mestre, rogando-me, dizendo: não nos expulsa daqui, ó Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Você percebe que Jesus, ele já chega descendo da embarcação, expulsando aqueles espíritos da vida daquele homem. Jesus já chega operando uma obra grandiosa na vida daquele homem. Você percebe que ali, aquele homem, ele será liberto por Jesus, ele será alcançado pelas palavras poderosas de Cristo. Mas para que você entenda, eu quero primeiramente começar pelo tema da palavra. Eu quero pregar hoje sobre a minha casa é o meu alvo missionário. Levante as mãos, diga: a minha casa é o meu alvo missionário. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus em fazer missão, mas a nossa missão ela começa onde? O que seria missão ou missões? Essas palavras ela vem do latim, que significa mito, e a palavra mito no latim significa enviar, significa fazer missão. Também no grego a palavra que se usa para missão é aportelo, que significa missão, é a responsabilidade de ir e fazer o ide do Senhor. E quando eu falo da missão, que a minha casa é o meu alvo missionário, primeiro eu preciso dizer para a igreja que a missão foi uma ordem dada por Jesus aos seus discípulos. Jesus deu ordem aos seus discípulos para que eles viessem ir por todo mundo pregando o evangelho. Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E Jesus deixou bem claro: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas a missão dos discípulos era ir por todo mundo pregando o evangelho. E esse ide por todo mundo, era uma ação de fazer missão, era uma ação de levar a mensagem do evangelho para todo tipo de ser humano. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus ele chama os seus discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês foram revestidos de poder, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Mas depois que eles fossem revestidos daquela autoridade do céu, eles deveriam ir fazer missão. Começando por onde?
começariam por Jerusalém. Os discípulos deveriam começar por Jerusalém. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 10: comece pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Comece primeiro pela localidade, comece pelas famílias, comece pelas pessoas da pátria, comece pelas pessoas da própria família de vocês. Comecem pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E quantas pessoas estão perdidas dentro de Jerusalém? Estão perdidas dentro da nossa casa, estão perdidas na nossa família. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas tem filho que está desviado, filha que está desviada, temos pessoas que estão afastadas, temos pessoas do nosso ciclo de família que estão longe de Deus. Então a palavra de Jesus aos discípulos foi: comece primeiro pelas ovelhas perdidas. Comece pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando eles começariam, olhe para mim, pregando em Jerusalém, isso era uma missão regional. Primeiro a missão começaria pelas ovelhas da casa, as ovelhas perdidas, os filhos rebeldes, as ovelhas que se desgarraram, as pessoas que se distanciaram. Primeiro seria uma missão regional. Depois os discípulos iriam por toda a Judéia e Samaria. Agora seria uma missão nacional. Eles não atingiriam só Jerusalém, mas atingiriam outras regiões, a Judéia e Samaria. Você percebe que a missão ela vai sendo feita por etapas. Primeiro ela é regional, depois ela é nacional, depois os discípulos iriam até os confins da terra. Então a missão agora seria internacional. Então a missão é feita por etapas. Primeiro, vocês serão minha testemunha em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Agora, quando eu falo de missão, olhe para cá, igreja, a missão começa onde, pastor? A missão começa em casa. Olhe para o irmão, olhe dentro dos olhos azuis dele, diga: missão começa em casa. Missão não começa viajando para a África, minha missão não começa viajando para a Inglaterra, viajando para a França, para Paris. Não, missão começa em casa. Olha aqui para o pastor. Irmãos, por que missão começa em casa? Porque todo bom cristão, todo pai de família precisa desejar a salvação da sua casa. Você lembra de Josué? Josué capítulo 24, versículo 15. Josué tomou a decisão, e a decisão de Josué deve ser a nossa opção. Qual foi a decisão de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Todo cristão que serve a Deus, que ama o Senhor, deve optar pela mesma decisão que Josué tomou. A minha casa, a minha família serviremos ao Senhor. Levante as tuas mãos. A nossa família, ela tem que ser a nossa prioridade, porque é o que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma e a nossa família? O que adianta eu viajar para outros países, ganhar muitas pessoas e a minha casa, a minha família, o meu lar, os meus irmãos, todos perecendo? Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmãos, eu lembro que eu estava no Amazonas, eu ainda era solteiro, e eu estava trabalhando, cuidando da primeira igreja do Deus vivo, e um dia Deus me deu uma visão. O meu lar, os meus irmãos, alguns estavam afastados, e Deus me deu uma revelação com o nosso missionário. Ele estava tipo num palanque, fazendo um batismo, e na visão eu estava atrás. Ele virava para mim e apontava para mim e disse: volta para a tua casa, volta para o Ceará e vai ganhar a tua família. Eu tive essa revelação, e passou alguns meses, Deus preparou a oportunidade de eu entregar aquela igreja e eu voltar.
e para a honra e glória do Senhor, uma grande obra foi feita. Quem estava afastado, glória a Deus, para a honra e a glória do Senhor, quem estava afastado voltou. Quem está comigo, levante as tuas mãos, porque a minha casa é o meu alvo missionário. Agora olha aqui para mim, irmãos, por isso a minha casa é o meu alvo missionário. Olha que Jesus disse em Mateus 10, versículos 6 e 7, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. A nossa família, ela não pode perecer, a nossa casa, ela não pode ir para o inferno. Então devemos começar primeiramente pela nossa casa, pela nossa família. Levante as tuas mãos para glorificar a Deus. Vai dando glória a Deus, igreja. Atente aqui no altar do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 2. O homem que Jesus alcançou, como eram as condições deste homem? Primeiro, ele era um homem que estava com espírito imundo. Um demônio, uma legião de demônios estava dominando a vida deste homem. Este homem morava nos sepulcros. Este homem não habitava em casa, ele morava nos cemitérios. A Bíblia diz que aqueles espíritos que havia nele deixava ele violento de maneira que ele ninguém podia lhe prender. A violência era tão grande daqueles espíritos que exercia força sobre a vida do gadareno, que a Bíblia diz que ele prendia ele com grilhões e corrente, e ele fazia os grilhões e as correntes em pedaços, ele quebrava aqueles grilhões e correntes. A Bíblia diz que a legião era tão forte sobre ele, que aquele homem andava, olhe para mim, ele se tornou um homem andarilho, ele andava de dia e de noite. Você já viu uma pessoa que se tornou andarilho? Ela anda de um estado para o outro, ela anda de um país para o outro, sobre influência satânica. E a Bíblia diz que ele andava de dia e de noite clamando pelos montes. A Bíblia diz que ele feria-se com pedras. Ele pegava pedra e ele mesmo se cortava, se retalhava, derramava o seu sangue. Você já viu pessoas que fazem isso, irmão? Se cortam com faca, com lancetas, se cortam com caco de vidro, derramam sangue. Tudo isso é influência satânica, influência de demônios. Olha aqui para mim. E a Bíblia diz que ele se feria com pedra. A Bíblia diz que ele andava nu. A Bíblia diz lá no verso 15, quando Jesus liberta ele, ele vai estar vestido em perfeito juízo, porque a nudez também é uma influência satânica, irmão. E o homem andava nu, não se vestia. Agora você percebe que aquela legião de demônio que estava dominando a vida daquele homem, a primeira coisa que os demônios fizeram na vida dele foi tirar ele de dentro de casa, foi tirar ele de dentro da família e levar para onde? Para os cemitérios. Aquela legião de demônio tirou ele de dentro do lar, tirou ele de perto da mãe, de perto do pai, de perto dos irmãos, porque o texto diz que ele tinha família. Olha aqui para mim, o texto diz que ele tinha família, mas não foi a família que abandonou ele, foi os demônios que estavam trabalhando na vida dele, influenciando ele, que tiraram ele de dentro de casa. Olha aqui para mim. Você já percebeu que tem pessoas hoje na mesma situação? Pessoas que estão jogadas na rua, irmão. Jovens que estão morando debaixo de um viaduto, morando na porta de um cemitério. Quem foi que tirou ele de casa? Demônios, legiões satânicas,
que receberam sangue, receberam oferenda, receberam despachos para oprimir essa pessoa. Agora olha aqui para mim. Quando Jesus chega naquela região, Jesus já chega e os demônios começam a implorar, dizendo: Senhor, não nos manda daqui. Sabe por quê? Porque os demônios estão adaptados à cultura da localidade. Olha aqui para mim. Os demônios, eles se adaptam à região. Os demônios que oprimem uma região, eles sabem qual é o tipo de oprimição que as pessoas daquela região gostam. Eles sabem qual é o tipo de música. Eles sabem qual é o tipo de cigarro, de bebida alcoólica, porque eles se adaptam àquela região. Então os demônios disseram: não nos expulsa dessa região, porque nós estamos acostumados aqui. A nossa área de atuação é aqui em Gandara, é aqui que nós comandamos, é aqui que nós coloca, né, para quebrar mesmo, é aqui que aqui é a nossa área. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aí Jesus chegou logo, irmão, com a autoridade do céu. Levante as tuas mãos, com a autoridade do céu, dizendo: sai dele. Jesus pergunta: qual é o teu nome? E os demônios disseram: meu nome é Legião. Por quê? Porque nós somos muito. Irmão, uma legião, ela é composta, mais ou menos, uma legião de soldado era composta entre 600 a 1000 soldados. É mais ou menos isso. Uma legião de tamanho, se for uma legião de principados, é formada por 7 demônios ou 8 demônios. Mas pode ser uma legião formada por 600 demônios. Agora imagina, irmão, tanto de demônio desse entrando no corpo de um. É demônio demais. É demônio na orelha, é demônio no nariz, é demônio na perna. Quem está comigo, diga glória a Deus. É demônio demais, irmão. Jesus ordenou que saísse daquele homem, e os demônios disseram: não nos manda sair daqui. E ali estava pessoas que criavam porcos. Os demônios disseram: manda que nós saímos, e ordena que nós entre nos porcos. Sabe por que os demônios pediram? Porque os animais é de Deus. Até para entrar nos animais precisa de ordem de Deus. Quem está comigo, levante a mão. Se você for no terreiro de macumba, que não é para ir, olha aqui para mim, você vai ver galho endemoniado, galinha endemoniada, boi endemoniado. Os demônios entram, irmão. Os demônios entram. E Jesus ordenou que eles entrassem naqueles porcos. Os porcos ficaram tudo agitados e correram e se jogaram no abismo dentro do mar e se afogaram. Agora olha aqui para mim. Por que Jesus ordenou que os demônios entrassem naqueles porcos? Porque tudo que é ilegal, o maligno tem acesso. Olha aqui para mim. Repete para alguém, diga tudo que é ilegal, o maligno tem acesso. Os judeus, irmãos, entendiam pela lei de Moisés que aquela criação de porcos era algo ilegal e impura. Foi por isso, no versículo 13, o texto diz: saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Porque pela lei de Moisés, os porcos era tido como impuro, ilegal. E tudo que é ilegal, o maligno tem acesso. Olha aqui para o pastor agora. Repete comigo: tudo que é ilegal, o maligno tem acesso. Bebida é ilegal. Se você colocar na boca, o diabo vai entrar na tua vida. Quem está comigo, levante a mão. Cigarro é ilegal. Se você colocar um cigarrão na boca, o diabo vai entrar na tua vida. Trair a esposa é ilegal. Se você trair a esposa, na hora que tu deitar lá em cima daquela mulher, em cima da amante, cobitar com ela, o diabo entra na tua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Tudo que é ilegal, o maligno tem acesso. Agora, sabe por quê? Porque o diabo, ele entra por legalidade. Diga comigo, legalidade. Diga bem forte, legalidade. Quais são a legalidade? Diga: pornografia. Se você acessar, o diabo vai entrar na tua vida.
Se você trair a tua esposa ou trair o teu esposo, o diabo vai entrar na tua vida. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Porque tudo que é ilegal, o maligno tem acesso. Pastor, eu sou crente, mas eu gosto do jogo do bicho. Aí o bicho entra na tua vida. Porque tudo que é ilegal, irmão, o maligno tem acesso. Olha aqui para mim. Tudo, repita bem forte. Diga: tudo que é ilegal, o diabo tem acesso. Não, pastor, eu gosto de mentir. O diabo entra na tua vida, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E ele terá acesso na tua vida. Irmão, depois que aquele homem teve um encontro com Jesus, olha aqui para mim. Jesus ordenou que aqueles demônios saíssem daquele homem. Irmãos, depois que os demônios saíram daquele homem, o homem agora, ele roga para estar com Jesus. A Bíblia diz que ele vai se vestir, vai estar agora em perfeito juízo, e vai rogar para Jesus dizendo: mestre, deixa eu estar contigo. Sabe por quê? Porque uma vez que o homem é liberto por Jesus, ele não quer mais o bar, ele não quer mais a cachaça, ele não quer mais a prostituição, ele não quer mais amante, ele não quer mais o carnaval, ele não quer mais a vaidade. Uma vez que o homem é liberto por Jesus, ele quer estar com Jesus. Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Levante as tuas mãos e dê glória para o Senhor nesta noite. Uma vez que um homem é liberto por Jesus, ele quer estar com Jesus. E ele disse: deixa eu estar contigo. Agora olhe para mim. A Bíblia diz que Jesus não permitiu. Ele está dizendo: mestre, deixa eu ser o teu discípulo, deixa eu te seguir como os teus 12 discípulos te seguem. Jesus não permitiu, disse: não, volta para a tua casa, volta para os teus, volta para a tua família e anuncia para eles, fala para eles tudo quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Agora olha aqui para o pastor, que eu vou entregar a maior revelação da palavra. Os demônios, aquela legião, tirou o gadareno de casa. Quando Jesus diz assim: vai para a tua casa, é Jesus devolvendo o gadareno de volta para a família. Satanás arrancou ele de dentro de casa, Satanás tirou o gadareno, jogou no cemitério, mas agora liberto, Jesus está dizendo: Satanás te arrancou de dentro de casa e te jogou no cemitério. Eu estou tirando de cemitério, eu estou tirando tudo da catatumba e estou te devolvendo para a família. Vai para a tua casa e anuncia tudo que o Senhor fez por ti. Alabandarabandarabai, elebe andarabando, couva andaramai. Levante as tuas mãos para glorificar a Deus. Deus, ele vai devolver aquelas pessoas que o diabo tirou da tua casa. O Senhor vai devolver para o teu lar. Levante as tuas mãos. Levante a mão, é só para quem crê. Levante a tua mão. Sabe por que Jesus mandou ele ir para casa? Que Jesus está dizendo: aquilo o diabo te tirou de casa, a legião te tirou do lar, a legião não deixou tu ser feliz na família, não deixou tu ser feliz em casa, não deixou tu ser feliz com a esposa, com os filhos, mas agora eu estou devolvendo tu para o laço da família de novo. Levante as tuas mãos. Você está entendendo que a maior luta do diabo é contra a família, irmão? O diabo não quer que ninguém viva em família. O diabo não quer que ninguém habite em casa. Porque o maior ódio do diabo é quando o diabo vê um casal de pé. Fica em pé aqui, meu amor. A maior raiva do diabo, ele não quer ver um casal de pé aliançado um com o outro, alegre um com o outro. Levante as tuas mãos, segura na mão da tua esposa e diga: mas a minha casa vai permanecer de pé. Segura na mão dela e diga: a minha família vai permanecer de pé. Na minha casa, na minha família, o diabo não toca. Alá indorou mandaracé e calabai. Olha aqui para o pastor, vai dando glória, igreja. Uma legião de demônio tirou o gadareno de dentro de casa.
Mas Jesus estava devolvendo ele à sua casa e devolvendo ele para a sua família. Porque o lugar do gadareno não era nos sepulcros, não era no cemitério, não era andando de dia e de noite clamando pelos montes. O lugar dele era na família. E Jesus ainda deu, além de devolver ele para casa, deu uma missão para ele, dizendo: vai e anuncia para os teus, anuncia para a tua família tudo aquilo que o Senhor fez por ti. Levante as tuas mãos. Eu quero liberar uma palavra profética. Levanta a mão, igreja. O Senhor vai dar motivo para você anunciar dentro do teu lar as coisas que Ele fez na tua vida. Levanta a mão, irmão, com autoridade, em nome de Jesus. Que nesta noite Deus está te dando a autoridade hoje. Deus está devolvendo aquele filho, aquela filha que está na droga, está na prostituição. Deus vai devolver ele para a igreja. Levante a mão, só quem crê, deixa eu ver se alguém crê. Aquele filho que está na droga, bebendo noite e dia, Deus vai devolver ele para a igreja, vai devolver ele para o altar, vai devolver ele para a tua casa, e você vai ver ele glorificando e exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Quem entende isso aqui? Quem entende isso aqui? Quem entende isso aqui? Quem recebe isso aqui, levante as mãos e dê glória. Ele mandou mandar a soca labastai. Dei mandou comandar a saída calabá endorou mandeva sei. Vai para a tua casa. Irmãos, que a maior fúria do diabo, o diabo não quer que ninguém viva em casa, em família. Você já viu gente que só vive na rua? Já viu? 24 anos na rua, isso é possessão maligna, irmão. Que a pessoa não para em casa, não dorme, não sossega, não toma banho. Quem já viu? Influência satânica. A pessoa só quer estar na rua. Diga misericórdia. Mas hoje Jesus está te dando a vitória. Levanta as tuas mãos, irmãos, e Jesus diz: vai para a tua casa e anuncia para os teus o que o Senhor fez por ti e como Ele teve misericórdia de ti. A misericórdia do Senhor, ela foi individual na vida do gadareno e foi soberana. Agora olha que Paulo diz aos Romanos, capítulo 9, versículo 15: e Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque o ato de soberania de Deus não depende do que eu faço, mas depende da decisão soberana dele. Então ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser. Quem está comigo, levante a mão. E me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. É por isso que a gente tem que buscar dia após dia a misericórdia de Deus, porque é Deus que decide se Ele vai ter misericórdia ou não. Você lembra de Jó? Jó estava no altar, irmão, se levantava de madrugada, sacrificava pela sua casa, pelos seus filhos. Agora me diz se Deus poupou os filhos dele? Não. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus não dependia do que Jó fazia, mas da decisão soberana dele. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmãos, Deus não vai ter misericórdia de mim simplesmente pelo fato que eu estou na igreja. Quem está comigo, levante a mão. Deus não vai ter misericórdia da minha casa simplesmente porque eu sou crente. Eu tenho que clamar a Deus, para Deus se lembrar da minha casa, se lembrar da minha família, socorrer o meu lar e não deixar Satanás e as suas legiões acabar com a minha casa e com a minha família. Levante as tuas mãos para glorificar a Deus. Mas a misericórdia do Senhor alcançou a vida daquele homem gadareno. Mas a misericórdia de Deus alcançou. Agora olha aqui para mim. E aquele homem recebeu uma missão de ir para a sua casa e anunciar. Por quê? Porque a casa dele era o alvo missionário. E a Bíblia diz que ele começou a pregar,
E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é conjunto de 10 cidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilhavam. Aquele homem começou, primeiro foi para casa, falou para a família da libertação que Jesus fez, e começou a pregar em Decápolis. Decápolis é quanto? 10 cidades, diga 10 cidades. O que ele começou pregando em casa se estendeu para 10 cidades. Levante a tua mão. Quer ser pregador? Quer ser mensageiro? Começa pregando para quem está dentro de casa. Levante a tua mão. Começa pregando para quem senta na mesa contigo. Começa a pregar para quem toma café contigo. Começa a pregar para quem dorme perto de ti. Então a minha casa é o meu alvo missionário. Porque tem gente que quer ir para outro país, irmão. Não, eu quero ir. Quer nada, quer passear. Porque quem quer fazer missão faz aonde Deus lhe colocou. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Tem gente que quer ser missionário para fazer turismo. Deus não nos chamou para fazer turismo. Deus nos chamou para pregar o evangelho. E eu preciso entender algo hoje. Levante a mão que eu vou liberar. Não esqueça da tua casa, não esqueça da tua família, irmãos. Porque o inferno é real. E o fogo do inferno é real. Quem está comigo, diga glória a Deus. Hoje eu quero clamar agora junto com você. Eu quero clamar hoje junto com você que está aqui, irmãos. E hoje vai ser uma oração de guerra. O diabo tem tirado muitas pessoas de casa. O diabo tem tirado muitas pessoas da igreja. Mas hoje o Senhor, se você crer, Ele vai devolver aquele filho que saiu para a droga, vai voltar. Levante as tuas mãos. Eu quero que a igreja se coloque em pé agora, pela autoridade de Jesus, pelo poder do Senhor Jesus agora, pela autoridade do Senhor agora, pelo poder do Senhor agora sobre a tua vida. Quem entendeu a mensagem de Deus aqui? Quem entendeu? Bata no peito, fecha os olhos e diga: a minha casa. Não, bem forte, só quem entendeu: a minha casa é o meu alvo missionário. Sabe o que Deus está dizendo para mim hoje? Você não pode abrir mão da tua casa por nada. Você não pode abrir mão da tua família por nada. Porque há demônios, irmãos. Há demônios tentando destruir a tua casa. Demônios tentando destruir a tua família. E Deus quer te dar a vitória. Quem vai se levantar pela família, levante as mãos. Pela casa. Irmãos, eu termino de orar aqui, todas 22 horas, depois vou orar lá 11 horas lá dentro de novo. E oro sobre a cabeça da minha esposa, ela ora sobre a minha cabeça. Vou lá no quarto onde o Roger está e oro por ele. Porque a nossa casa é o nosso alvo missionário. E o diabo, ele não brinca, irmão, para destruir a família. Aquela legião de demônio entrou e tirou o gadareno de dentro de casa e levou para dentro do cemitério. Agora imagina a tristeza daquela mãe, saber que o filho morava num cemitério. Talvez ele comia ali as vísceras dos corpos. O comportamento é como se de alguém que fosse um feiticeiro. Mas Jesus resgatou ele das garras daqueles demônios e devolveu ele para dentro de casa. Levanta a mão toda a igreja. Eu quero que você concentre aqui no altar de Deus, igreja. Em nome de Jesus, ore comigo agora. Vamos clamar a Deus agora, comigo bem forte. Você vai clamar pela tua casa, clamar pela tua família. Toda a igreja dando glória, 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 glória. Deixa eu ver se aqui tem guerreiro de Deus neste lugar. Deixa eu ver. Se aqui tem guerreiro de Deus, vai clamando agora, fecha os olhos. Você não vai deixar a palavra ser esquecida. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós agora estamos em batalha, em guerra espiritual.
pela nossa família agora, pelo nosso lar. Nós entramos em batalha agora, Senhor. Queremos clamar pela nossa casa, queremos clamar pela nossa família agora. Aqueles que o diabo entrou e levou, meu Pai, aquelas famílias, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, aquela pessoa que o diabo arrancou de dentro de casa, o diabo arrancou de dentro da família, o diabo arrancou, meu Pai, do afeto natural do pai e da mãe e lançou no meio da rua. Entra agora na batalha, entra agora na guerra. Aquela pessoa que o diabo arrancou ela da igreja e jogou ela no bar, Senhor. Aquela pessoa agora que o diabo arrancou ela da igreja e jogou ela na prostituição. Vai entrando na batalha agora, vai entrando na guerra agora, aquele que entende, Pai. Vai quebrando as maldições agora, pelo poder do nome de Jesus. Que toda maldição seja quebrada agora. Deixa eu ver as mães que estão tendo autoridade agora. Em nome de Jesus. Toda legião satânica saia. Tu que tem lutado para tirar a pessoa de dentro de casa, para jogar debaixo do viaduto, para jogar numa boca de fumo, legião satânica, eu te dou ordem agora, pela autoridade do nome de Jesus. Desapareça deste bairro pela autoridade. Alainda labandou candaravá soi debai. Há um Deus, Elebe andou candara sai da labandaravai. Há um Deus com a espada desembanhada guerreando agora. Labandorou mandara sai. Ele indorou mandara combe dara sai da labandaravai. Erembi adora soca labandara bandara sai. Elebe andu na castocou bandava sai da cai. Receba a autoridade de Deus agora para guerrear. Deus está tirando da garra do inferno. Deus está tirando das garras de Satanás toda legião, 1000 demônios, 100 demônios, 7 demônios, 7 catatumbas. Sai agora pela autoridade do nome de Jesus. Solta esse filho agora, solta essa filha agora, solta essa família agora, solta esse lá agora, solta esse família agora. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela autoridade, pelo poder do nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus aí dentro do teu lar. Receba a autoridade de Deus no meio da tua família aí agora. Receba o toque de Deus aí agora. Em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus aí agora. Feche os olhos. Pode louvar. Deixa o Senhor te tocar aí agora. Elebe andora sui de calabai. Erebe andara sei da labandou vesei. Eu creio, Senhor, na palavra que eu estou pregando aqui agora. Eu creio na palavra que estou pregando aqui agora. Eu creio na palavra que estou pregando aqui agora. Quando ele chega, ele muda. Aleluia. Convida ele para entrar na tua casa. Convida ele para entrar na tua família. Isso é tudo que aleluia. Preciso. Espírito Santo de Deus. Quero. Estou desesperado. Aleluia. Espírito Santo de Deus, para ter sua presença. Receba a presença dele. Vai adorando aqui agora, adora. Em minha casa. A presença dele tem que estar dentro do teu lar, na tua casa, na tua família. Entre minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. E fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar em minha casa, é o meu lugar.
Levante as mãos e peça para Ele entrar na tua casa. Jesus é o morador da tua casa, da tua família. A minha casa é do Isso é Senhor. tudo que preciso. A minha casa não é de demônios. Isso é tudo que eu mais quero. A minha casa é do Espírito Santo Estou de Deus. desesperado Alabai, dorou, mandaravassa, calabai. pra ter sua presença em minha vida, Ei, mandou comandar, em minha casa. Entre em minha casa, vem ceiar comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. E fique à vontade, sem pressa de ir embora. E se quiser pousar minha casa, entre em minha casa, vem ceiar comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. E fique à vontade, sem pressa de ir embora. E se quiser pousar em minha casa, é o seu lugar. Declara, igreja, a tua casa é morada do Senhor Jesus. Ele quer entrar na tua casa. Vem cear comigo. Isso, Ele quer fazer morada na tua casa. Sua presença sempre foi meu prazer. Aleluia. Fique à vontade, Oh, glória. sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Em minha casa é seu lugar. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Vem todo mundo aqui na frente, igreja. O Senhor quer tocar na tua casa, na tua família. Prepara mais o louvor, irmão Daniel, quanto eu ministro sobre os irmãos aqui agora. Glória a Deus. Chega todo mundo aqui pertinho. Glória a Deus. Há demônios lutando contra a nossa casa, contra a nossa família, mas a vitória